Olá, quarto ano, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar as atividades de hoje, tá certo? Utilizando o livro de ciências, ok? E também vamos utilizar o livro de atividades de reforço, ok? Então, vamos já abrindo o livro de ciências, tá? Na página 26, a segunda coluna, tá? E vamos estudar sobre o que, tia Miriam? Vamos estudar a poluição do solo, tá bem? Vamos acompanhar o texto para aprender um pouquinho mais, tá certo? Sobre esse assunto que é muito interessante para nós. Poluição do solo. Dentre os principais fatores de poluição e contaminação do solo estão algumas ações humanas, como o uso incorreto de agrotóxicos e o acúmulo de lixo, que resultam na introdução de substâncias tóxicas no terreno afetado. Entre as consequências estão a contaminação do terreno e das águas subterrâneas, a morte dos seres vivos, o empobrecimento do solo, entre outras coisas. Tá bem? Vamos agora estudar um pouquinho sobre a poluição causada por agrotóxicos. Quando utilizados de maneira indiscriminada, os agrotóxicos podem se acumular no solo, causando a sua poluição e a contaminação das águas subterrâneas. Além disso, muitas dessas substâncias tóxicas são absorvidas pelos vegetais e ingeridas pelos animais, podendo causar-lhes a morte. Quando ingerimos alimentos contaminados por essas substâncias, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo levar a graves intoxicações e ao surgimento de doenças como o câncer, tá certo? Temos uma imagem de um funcionário que ele está justamente fazendo o uso de agrotóxicos. Ele está pegando uma parte da plantação e está distribuindo esse agrotóxico entre os alimentos. Então, o que é que vai acontecer? Veja, esses agrotóxicos, eles vão trazer para o alimento um aspecto mais bonito, não é? Uma fruta, ela, por exemplo, ela fica maior, tá certo? Mas isso não aconteceu de forma natural. E o que é que acontece? Nós que fazemos o uso desses alimentos, vamos nos prejudicar. Prejudicamos nossa saúde, não é verdade? Aí agora, veja, na página 27, vamos ver a poluição causada pelo lixo, que também é um grande problema que a gente enfrenta hoje em dia. Quando o lixo é jogado de qualquer forma e em local inapropriado, como terrenos baldios, há consequentemente a poluição do solo. Nesses casos, acaba ocorrendo a proliferação de ratos, baratas e moscas e a produção do chorume. Mas o que é isso, tia Miriam? Chorume? Eu nunca ouvi falar. Vamos ver agora, o que é? O chorume é um líquido de odor desagradável constituído pelos resíduos do lixo, que formam uma mistura de substâncias químicas. O chorume, além de representar um risco à saúde das pessoas, pode penetrar no solo, contaminando o terreno e a água do subsolo, dos poços e das nascentes dos rios. Então, veja só, temos essa imagem, tá certo? Que ela mostra, tá, a consequência do chorume. Então, vamos ver, vamos analisar. Temos aqui, a água da chuva, tá certo? A água dessa chuva vai entrar em contato com as bolsas de lixo, que fica nas calçadas, não é? Então, o que é que vai acontecer? O lixo, ele vai produzir o chorume, que é esse líquido de odor desagradável, tá certo? E aí, o chorume, ele vai penetrar no lençol de água subterrânea e vai prejudicar a nossa saúde. Vamos continuar, o texto. O lixo que fica exposto ao ar livre serve de alimento para moscas, baratas, ratos e outros transmissores de doenças. Por isso, faz-se necessário colocá-lo em recipientes adequados e bem tampados, tá certo? Então, veja, quando o lixo ele é descartado da maneira correta, temos aí
uma ajuda, nós estamos ajudando o solo também, tá certo? Por quê? Veja, um lixo que ele está bem embalado, não é? Ele não vai ter a presença de ratos, de baratas, não é? De moscas, que vão prejudicar nossa saúde, tá? Aí agora tem a pergunta, o que fazer com o lixo? Além do tratamento da água e da rede de esgoto, que já estudamos, a coleta do lixo também faz parte do saneamento básico. Cabe ao poder público dos municípios fornecer esse tipo de serviço e armazenar o lixo produzido em aterros sanitários. O que são aterros sanitários? Vocês já ouviram falar? Então, eu fiz uma pesquisa, tá certo? E coloquei para vocês no quadro o resultado dessa pesquisa. Vamos lá, né? O que é que diz sobre os aterros sanitários? Vê só, aterro sanitário é um local destinado à decomposição final de resíduos sólidos gerados pela atividade humana. E quais são as vantagens de um aterro sanitário? Então, é a redução do impacto do lixo no mundo e evitar contaminação, odores e doenças. Essa imagem aqui é do aterro sanitário daqui de Caruaru, tá certo? Aí, vejam só, diante dessa explicação, vamos para as nossas atividades, tá certo? Deixa eu só terminar aqui outra parte que está falando sobre os aterros sanitários. Nos aterros sanitários, o lixo é decomposto em camadas, isolado por camadas de argila e mantas de polietileno, que é o plástico. Nesses locais, geralmente existem sistemas de drenagem que evitam a passagem do chorume para o solo. Tá vendo? Por isso que é tão importante, não é que haja aterros sanitários nas cidades, tá certo? E agora sim, vamos para as nossas atividades, tá certo? Vamos para a página 28, tá certo? E aí, vejam, o primeiro quesito, ele já mostra duas imagens para a gente. E diz assim, identifique as formas de poluição do solo em cada imagem a seguir. Então, vê só, essa primeira imagem, certo? Nós estamos vendo uma enorme quantidade de lixo. Não é? Ele está, de toda maneira, está a céu aberto, ele está sem nenhum cuidado, tá certo? Então, como resposta, podemos colocar na primeira linha, assim, acúmulo de lixo. E a segunda imagem, né, ela está mostrando um agricultor fazendo uso do agrotóxico, tá certo? Então, vamos colocar como resposta, assim, uso de agrotóxicos. Aí agora, a questão 2. Diz assim, Rogério está pensando em usar agrotóxicos na sua plantação de café. Enumere os problemas que essa atitude pode causar para convencê-lo a não usar. Então, veja, a gente viu, né, que o uso do agrotóxico de forma indevida, ele vai prejudicar não só a plantação, tá certo? Mas prejudicar também os consumidores, né, que somos nós, que fazemos o uso desses produtos. Então, eu posso observar, tá? Posso destacar como consequência do uso do agrotóxico o quê? Contaminar o solo e as águas. Outra consequência também que nós podemos identificar é, sabe o quê? Provocar a morte de animais e plantas.
ponto negativo, outra consequência, causar prejuízos à nossa saúde. Certo? Então, dessa forma, não é, identificando esses 3 pontos, não é, nós poderemos convencer Rogério a não fazer uso de agrotóxico na sua plantação de café. Está bem? Não sei se vocês já ouviram falar sobre produtos orgânicos, não é, alimentos orgânicos. Tá? Se ninguém nunca ouviu falar, então eu vou explicar um pouquinho a vocês. Veja, produto orgânico é aquele que ele é livre de agrotóxico, tá certo? É um alimento que ele é mais natural. É o que é mais recomendado para que a gente faça o uso, tá certo? Já que ali ele está tendo outras maneiras de ser cultivado, tá certo? Então, sempre que você vê, né, um alimento muito bonito, uma maçã muito grande, né, parecendo aquela da Branca de Neve, desconfie. Talvez ela esteja assim tão bonita, tão vermelha, né, tão suculenta, por conta do agrotóxico. Tá certo? Então, faça melhor nas suas escolhas alimentares, certo? E passe a usar mais os produtos orgânicos, está bem? Você vai estar assim investindo, né, na sua saúde, tá joia? Vamos continuar, né, com as atividades. O terceiro quesito faz uma pergunta. Você concorda com a afirmativa abaixo? Sim ou não? Justifique sua resposta. O ser humano é o principal responsável pela degradação do solo. Veja, apesar de ser uma questão pessoal, tá certo? Eu vou ajudar vocês, tá? Eu vou dar a minha opinião, tá certo? Mas, se você tiver outra resposta e quiser colocá-la, fica à vontade, tá bem? Então, veja, a frase diz assim: o ser humano é o principal responsável pela degradação do solo. Em minha opinião, é sim. Por quê? Veja, quem realiza queimadas, não é? Os desmatamentos, tá certo? A poluição das águas, dos rios, somos nós, seres humanos. Não é isso? Os animais, eles não têm essa capacidade. Então, veja, eu vou colocar minha resposta, mas você vai ficar à vontade para escrever a sua, está bem? Então, aqui, eu vou colocar como resposta, assim, sim, pois o ser humano provoca a poluição das águas, aqui eu vou continuar, o desmatamento e as queimadas, além de outras ações que prejudicam o solo. Pronto, minha opinião foi essa, tá certo? Aí vamos lá, o quarto quesito. De que forma o lixo pode causar prejuízos ao solo? Explique. Então, veja, falamos, não é, sobre aquele lixo que ele fica a céu aberto. E aí, com o passar dos dias, vai criar um líquido, né, de odor desagradável chamado de chorume, tá
tá certo? Mas só tem isso? Não. Vamos lá. Ó, o quarto quesito, podemos colocar como resposta essa questão do chorume. O chorume pode penetrar no solo contaminando o terreno e a água do subsolo. Aí, o quinto quesito pergunta assim: qual o tratamento dado ao lixo produzido no seu bairro? Pesquise ou faça entrevistas para descobrir o destino dos resíduos e escreva abaixo e depois converse com sua turma sobre a sua resposta. Mas, não é como não estamos em sala de aula ainda, não é? Então, você vai fazer sua pesquisa em casa mesmo e você pode discutir, não é? Você pode conversar com seus familiares a respeito, tá certo? Então, veja, também é uma resposta pessoal, mas eu posso dar uma ajuda. A gente sabe que aqui em Caruaru, todos os dias, não é, temos coleta de lixo em determinados bairros, tá certo? Então, veja só, a coleta de lixo é uma ajuda. Não é porque o lixo que foi coletado em nossa cidade, ele vai para o aterro sanitário. Está bem? Então, veja, você pode elaborar uma outra resposta também, tá certo? Mas, já sabendo, não é, que na nossa cidade tem coleta de lixo e ela é feita regularmente, tá? Já é uma ajuda, não é? Então, a gente termina a nossa atividade de ciências, está bem? Aí agora eu vou explicar para vocês o praticando. Deixa eu escrever aqui no quadro, tá certo? Em destaque, para depois ler as alternativas. Então vamos lá, praticando. Reforço de ciências, páginas 106, na segunda coluna, e 107. Aí, o que é que diz o primeiro quesito? Ordene as sílabas e descubra palavras que estão relacionadas à poluição do solo. Então, veja, cada nuvem aí, não é, ela contém uma palavra, certo? Ou duas, tá? Que estão relacionadas à poluição do solo. Mas elas estão desordenadas, não é? Então, você observa com atenção e desembaralha e vai identificar, tá certo? Qual é, não é, cada poluição, cada palavra que está relacionada, não é, à poluição do solo, tá? Aí o número 2. A constante ação humana de poluição e contaminação do solo, com o uso incorreto de agrotóxicos e o acúmulo de lixo, acarreta consequências. Então, você faz a leitura novamente no seu livro de ciências e vai escrever nas linhas abaixo, tá bem? O terceiro quesito. Converse com um adulto sobre os aterros sanitários. Faça-lhe a seguinte pergunta: quais as vantagens do aterro sanitário? Depois, registre no espaço abaixo. Então, veja, o espaço abaixo ele tem 6 linhas. Então, depois, não é que você fez a pergunta a um adulto,
você vai escrever nas linhas, tá certo? Quais são as vantagens de se ter um aterro sanitário, tá bem? Aí vamos agora, né, para o quarto quesito. Com a ajuda do banco de palavras, complete as frases abaixo. No banco de palavras, aí eu tenho proliferação, resíduos, ratos, baratas, contaminados. A frase da letra A. Quando ingerimos alimentos, um espaço, né, uma linha, por substâncias tóxicas, elas vão se acumulando em nosso organismo, podendo causar sérias doenças. Então, observa no quadro de palavras, qual é a palavra que você vai utilizar nessa letra A. Aí na letra B, quando o lixo é jogado de qualquer forma, acaba ocorrendo temos uma linha de ratos, baratas, moscas e produção de chorume, tá certo? A letra C. O chorume é um líquido de odor desagradável constituído temos uma linha, do lixo, que forma uma mistura de substâncias químicas. Aí a letra D. O lixo que fica exposto ao ar livre serve de alimento para moscas, temos 2 espaços, não é? 2 linhas, e outros transmissores de doenças. Então veja, uma dica que eu dou a vocês é, a partir do momento em que você já identificou a palavra que você vai utilizar na letra A, você faz um risquinho no banco de palavras, porque aí você não vai se atrapalhar, tá certo? E vai saber quais as palavras ainda você pode usar para encerrar sua atividade. Está bem? Então, gente, terminamos, né, nossa aula de hoje de ciências, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né, do assunto, tá certo? Se sentiu alguma dificuldade, né, se apareceu alguma dúvida, volta lá no seu livro de ciências, a partir da página 26, né, a segunda coluna, relê com atenção, e aí tira suas dúvidas e realiza a sua tarefa normalmente, tá bem? Um grande abraço e até amanhã!